Bem-vindos, leitores! Nesse vídeo iremos estudar o caderno de orientações técnicas, proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Bons estudos! Capítulo 2. Concepções e contextos que orientam o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Os diferentes contextos sociais e culturais vivenciados e as diferentes concepções construídas ao longo dos tempos podem influenciar as escolhas e decisões no âmbito das políticas públicas, em particular, da assistência social. No escopo desta, consequentemente, podem afetar a organização e as práticas do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, pois afetar e ser afetado são efeitos inerentes aos encontros entre as pessoas. Os encontros podem favorecer a expansão da vida, o sentimento de valorização, bem como estimular a ação para mudanças ou, de outro modo, podem gerar subordinação, desqualificação, redução da vida, desumanização. Assim, sentimento e capacidade para agir são, nessa matriz de pensamento, inseparáveis, MDS, 2013. Envelhecimento, um direito personalíssimo. O intuito aqui é refletir brevemente sobre possíveis transformações decorrentes do avanço da idade que possam auxiliar na compreensão do que vem a ser uma pessoa idosa em nossa sociedade, de algumas consequências do envelhecimento e a da vivência da velhice em si, visões que podem influenciar na elaboração das políticas públicas para essa população, em particular influenciar o desenvolvimento do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Inicialmente, pensar o envelhecimento remete a considerá-lo um direito personalíssimo, ou seja, intransferível, pertencente ao indivíduo na sua singularidade também como um processo natural, próprio das transformações biológicas, no dia a dia do próprio organismo, relacionadas aos ciclos de vida, como escreveu Simone de Beauvoir, em seu livro A Velhice, morrer prematuramente ou envelhecer, não existe outra alternativa. Assim, como toda etapa do ciclo de vida, a velhice caracteriza-se como um processo de crescimento, com perdas e ganhos, com possibilidades de aprendizado, crises e mudanças. As perdas e ganhos não são vivenciados apenas em seu corpo, mas nas relações familiares e sociais influenciam a maneira como cada um se relaciona consigo mesmo, o modo como se percebe e os significados que atribui à fase em que se encontra, MDS 2012. Estar em uma fase economicamente ativa ou não, por exemplo, pode dizer muito sobre uma pessoa idosa e sobre as expectativas sociais sobre ela, em uma sociedade que tem o mundo do trabalho na centralidade de sua organização. Assim, pode-se afirmar que embora cada um viva a velhice de forma singular, os significados vivenciados na trajetória do envelhecimento têm forte influência do lugar atribuído à pessoa idosa na sociedade ou mesmo no microterritório onde vive. A partir do olhar sobre o lugar social atribuído à pessoa idosa, pode-se observar que escritores, pesquisadores, artistas, filósofos, legisladores, bem como poetas e poetisas produzem e reproduzem, ao longo da história, ideias sobre o sentido do envelhecimento, construindo sobre a velhice definições, cronologia, imagens e representações que revelam questões específicas das sociedades em que as pessoas idosas vivem. A velhice, portanto, não pode ser vista pelo serviço social como um fenômeno homogêneo, estático, uma vez que cada pessoa vivencia esse ciclo de vida de uma forma, considerando sua trajetória particular e as condições econômicas, de saúde, educação e, ainda, gênero, etnia, contexto familiar e territorial a ela relacionados. Também deve-se considerar o que diz Beauvoir, 1990, já que, como todas as situações humanas, a velhice tem uma dimensão existencial, modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com sua própria história. Nessa linha, Mais Caro, 2009, também afirma, os idosos são personagens, reais e também fictícios em nossa vida pessoal, afetiva e intelectual. Estamos em constante sintonia com eles através de nossa vida familiar e do trabalho e também por meio dos jornais, da televisão, do cinema, da literatura, da música e das artes. Podemos nos comover, nos emocionar e aprender com sua experiência e criatividade. Cada um deles nos transmite uma imagem pessoal e particular do que seja envelhecer. Muitas imagens são luminosas, vigorosas, expressando e traduzindo tranquilidade, felicidade e sabedoria nessa fase da existência. Outras vezes, nos defrontamos com imagens sombrias, tristes, refletindo uma situação de insegurança, carência e sofrimento. Sob qualquer prisma, é importante reconhecer a complexidade dessa fase do desenvolvimento humano e suas várias maneiras de vivenciá-la. Algumas pessoas envelhecem saudáveis e têm mais energia que pessoas consideradas jovens. Outras, mesmo expostas a condições desfavoráveis, saem delas fortalecidas. Portanto, toda pessoa tem uma história única, construída cotidianamente, no seu percurso de vida. Esses aspectos devem ser considerados em qualquer ação voltada à melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Embora o envelhecimento seja pessoal e único, a definição de pessoa idosa, para efeito de políticas públicas, não diz respeito a um indivíduo isolado, relaciona-se também à sociedade em que vive. Sendo assim, é comum a utilização, por diversos países, do recorte de idade para definir uma pessoa idosa.
Tal recorte é muito importante para a elaboração de serviços, programas e políticas públicas específicas para o seu atendimento. No Brasil, a Lei nº 8.842 de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso, e o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, definem pessoa idosa como aquela com idade igual ou superior a 60 anos. A partir dessa idade, a lei prevê garantias, entre as quais pode-se ressaltar o atendimento preferencial junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, a priorização do atendimento por sua própria família, em detrimento do atendimento em serviços de acolhimento como abrigo institucional, instituição de longa permanência, a vedação de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra a pessoa idosa, e a punição na forma da lei, de qualquer atentado aos seus direitos, por ação ou omissão. A partir desses breves comentários, é imprescindível reconhecer que o envelhecimento é um processo vivenciado de diferentes maneiras pelos sujeitos, e que se caracteriza por envolver fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, econômicos, entre outros. A depender de sua história de vida, das suas relações sociais e da conjuntura da sociedade em que vivem, as pessoas idosas poderão estar mais expostas a situações de vulnerabilidade ou mais fortalecidas para enfrentar adversidades, que podem ser decorrentes de seu ciclo de vida ou não. Assim, é importante que os profissionais envolvidos com a oferta do SPSB no domicílio conheçam as implicações do processo de envelhecimento na sociedade brasileira para compreender que não se trata de um processo homogêneo marcado apenas por aspectos biológicos. Ao mesmo tempo, se coloquem a favor de uma cultura que acolha o envelhecer com dignidade como um direito social e que reconheça a valiosa contribuição social da pessoa idosa. Deficiência, um conceito em evolução. As discussões históricas sobre a deficiência mostram que, por longos anos, prevaleceram na sociedade concepções fundamentadas no chamado modelo médico. Este modelo considerava as incapacidades ou limitações decorrentes da deficiência como um problema da pessoa, consequência direta de uma doença, de uma lesão ou de outro problema de saúde, que necessitava de cuidados médicos, pois era passível de tratamento. Com os avanços no campo das ciências e o fortalecimento dos movimentos sociais de pessoas com deficiência, novos conceitos e concepções foram defendidos e acatados pelos órgãos internacionais e nacionais, na perspectiva da compreensão de que a deficiência não está na pessoa como um problema a ser curado, e sim na interação com a sociedade, que pode, por meio das barreiras que são impostas às pessoas com deficiência, agravar uma determinada limitação funcional. Citação, SDH, 2014, página 27. Atualmente, é consenso o entendimento de que deficiência não é doença e nem deve ser confundida com a palavra incapacidade. As deficiências podem ser parte ou uma expressão de uma condição de saúde, mas não indicam necessariamente a presença de uma doença ou que o indivíduo deve ser considerado doente. Citação, CIF, 2003. Quanto ao termo incapacidade, denota um estado negativo de funcionamento da pessoa em função do ambiente humano e físico inadequado ou inacessível, e não um tipo de condição. Por exemplo, a incapacidade de uma pessoa cega para ler textos que não estejam em braille, a incapacidade de uma pessoa com baixa visão para ler textos impressos em letras miúdas, a incapacidade de uma pessoa em cadeira de rodas para subir escadarias, a incapacidade de uma pessoa com deficiência intelectual para entender explicações complexas, a incapacidade de uma pessoa surda para captar ruídos e falas. Configura-se, assim, a situação de desvantagem imposta às pessoas com deficiência através daqueles fatores ambientais que não constituem barreiras para as pessoas sem deficiência. Citação, Sasaki, 2004. Outro conceito que por muito tempo dominou o imaginário coletivo e foi instituído em alguns marcos normativos, incluindo a Constituição Federal Brasileira de 1988, foi a utilização da terminologia pessoa portadora de deficiência, não mais utilizado no contexto atual. Esse termo foi alterado, passando a vigorar o termo pessoas com deficiência, adotado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da ONU e ratificada no Brasil, em julho de 2008. A mudança da terminologia traduz a concepção de que a pessoa não porta uma deficiência, ela tem uma deficiência, seja na estrutura do corpo, seja de alguma função, que limita a realização de algumas atividades e restringe a participação social. Essas mudanças de conceitos e concepções sobre deficiência e pessoas com deficiência decorrem das lutas dos movimentos sociais em prol da afirmação do direito à inclusão e participação social das pessoas com deficiência. O Brasil, a partir da ratificação da referida Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, vem atualizando seu conjunto de legislações, de modo a incorporar os avanços jurídicos e conceituais inscritos nessa convenção e realizar as adequações necessárias. Cita-se como exemplo a atualização da LOAS, dada pela Lei nº 12.435 de 2011, conhecida como Lei do SUAS, e a entrada em vigor da Lei nº 13.146, de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, marco normativo concebido no bojo das lutas sociais brasileiras por ampliação e afirmação dos direitos humanos.
Nessa linha, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CDPD, adotada no Brasil, como emenda à Constituição Federal, em 2008 e base para a construção da Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, ao definir um novo conceito de pessoa com deficiência inclui as dimensões da interação das deficiências, nas suas várias naturezas, física, mental, intelectual, sensorial, auditiva e visual, e autismo, com as diversas barreiras, arquitetônica, atitudinais, de comunicação, transporte e outras, e a obstrução da participação social das pessoas afetadas, pois essas barreiras, na maioria das vezes, constituem-se nos principais fatores impeditivos do acesso e usufruto das pessoas com deficiência aos direitos humanos que lhes são inerentes. A partir desses marcos normativos, as políticas públicas brasileiras devem considerar na formulação, gestão, operacionalização e avaliação de suas ações os seguintes conceitos. Item: pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Item: barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Item: acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Com isso, ao reconhecer que a deficiência é um conceito em evolução, cuja definição resulta das interações entre as pessoas com deficiência e as barreiras impostas pelo contexto social vivenciado, a categorização da deficiência, física, visual, auditiva, mental, intelectual e múltiplas, associadas ou não a síndromes do transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down, síndrome de Rett, entre outras, não deverá ser considerada como o aspecto mais relevante do serviço de proteção social básica no domicílio, e sim, as vulnerabilidades sociais e as barreiras que dificultam ou impedem o acesso aos direitos socioassistenciais no território, bem como seu impacto na precarização dos cuidados familiares e na participação social e autonomia da pessoa cuidada e do cuidador familiar. Aspectos demográficos, envelhecimento e deficiência. No Brasil, o crescente aumento da população com idade igual ou superior a 60 anos é um dos maiores triunfos do país. Entre as explicações para esse crescimento, pode-se apontar a continuidade do processo de declínio da fecundidade, paralelamente, o crescimento da expectativa de vida em função dos avanços em vários indicadores sociais do país, a exemplo dos avanços tecnológicos na política de saúde, da regularidade e ampliação das campanhas de vacinação e da redução da taxa de mortalidade por doenças infecto-contagiosas. Entretanto, a maior longevidade da população gera também grandes desafios, em função do aumento das demandas por políticas sociais e econômicas, dos impactos na previdência social e da necessidade de medidas que garantam dignidade, cuidado, autorrealização, autonomia, participação e independência às pessoas idosas. A projeção do IBGE para o ano de 2016 é de que haja 206,1 milhões de habitantes no Brasil. Para o grupo populacional com 60 anos ou mais, as projeções indicam 24,9 milhões, correspondente a 12% do total da população. Existe também um progressivo aumento da população com 80 anos ou mais. Enquanto no período de 2000 a 2010, o grupo de 60 a 69 anos cresceu 21,6%, o grupo com 80 anos ou mais cresceu 47,8%, sendo que em alguns lugares do Sul cresceu 65%. SDH-PR, 2013, página 19. O censo de 2010 e as projeções demográficas do IBGE para 2016 indicam que, em todos os grupos etários acima de 60 anos, há mais mulheres do que homens, ou seja, há uma forte feminização desse segmento. A PNAD de 2014 aponta que, entre as mulheres de 70 anos ou mais, 55,2% eram viúvas, entre os homens na mesma faixa etária apenas 19,6% eram viúvos. Esse fenômeno pode ser explicado porque os homens idosos voltam a casar, ter companheira, muito mais que as mulheres, levando-se a pressupor que, embora as mulheres vivam mais, estão mais suscetíveis a viver solteiras ou viúvas na velhice. A assistência social precisa ter em vista, para além das necessidades gerais, as demandas específicas dos vários grupos de homens e mulheres idosas, pois haverá sempre diferentes demandas entre os gêneros e entre os grupos populacionais de 60, 70, 80 e 90 anos. Grande parte das experiências de cada grupo foi ou será vivida em décadas diferentes e, portanto, em contextos sociais e políticos distintos do país.
Por vezes, cada período da história vivenciado por homens e mulheres agrega referências e experiências que podem influenciar na forma como percebem a si e como podem lidar com as mudanças, com as tecnologias e com o mundo. É importante considerar que o crescente aumento proporcional do grupo com idade de 60 anos ou mais dá-se em um contexto de transformações das famílias, que vem adquirindo papéis, estruturas, contornos e arranjos familiares diversos. As mudanças nos padrões de fecundidade, com famílias menores, a posição da mulher no mercado de trabalho, a urbanização das cidades, a migração dos mais jovens em busca de trabalho ou estudo fora de seus lugares de origem, o aumento dos divórcios e dos recasamentos. Tudo isso pode influenciar na forma como as famílias se organizam para atender e cuidar das pessoas idosas, em especial, daquelas que necessitam de cuidados contínuos de terceiros. Por sua vez, algumas pesquisas, como as de Saad Saboia, Apud Camarano, 2004, têm mostrado que a aposentadoria e os benefícios sociais, como o BPC, têm contribuído para uma nova organização familiar em torno da pessoa idosa, por esta ter uma renda mensal fixa. Esse fenômeno tem levado pessoas da família, como netos ou filhos com sua família, a residirem com a pessoa idosa, principalmente nos pequenos municípios, áreas rurais e regiões mais empobrecidas do país, MDS, 2012. Contudo, não se pode afirmar se esse fenômeno tem impacto na qualidade da proteção e cuidado familiar com essas pessoas idosas. Em relação à deficiência, de acordo com o censo, em 2010, o Brasil apresentava 45,6 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, 23,9% da população total declarou possuir algum tipo de deficiência, visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, sendo 25,8% milhões de mulheres e 19,8 milhões de homens. Do total de pessoas com deficiência, 38,4 milhões moravam na área urbana e 7,1% na área rural, SDH-PR, 2012. Em relação à prevalência das respostas entre a população que declarou ter deficiência, o censo, IBGE, 2010, apresentou o seguinte quadro: pelo menos uma das deficiências citadas a seguir, 23,9% do total, deficiência visual, 18,60%, deficiência motora, 7%, deficiência auditiva, 5,10%, deficiência mental ou intelectual, 1,40%. Ao agregar os dados por faixa etária, o censo, IBGE, 2010, considerou 17 grupos de idade, começando pelo grupo de 0 a 4 anos e finalizando pelo grupo de 80 anos ou mais. Há pessoas com deficiência em todos os grupos de idade. No grupo das pessoas com deficiência com 65 anos ou mais, o censo, IBGE, 2010, mostrou os seguintes percentuais: deficiência visual, 49,8%, auditiva, 25,6%, motora, 38,3%, e mental ou intelectual, 2,9%. Embora seja importante compreender a estreita relação entre deficiência e envelhecimento, é necessário entender as implicações da deficiência em todos os ciclos de vida. A deficiência não retira das pessoas a condição de ser criança, adolescente, jovem, adulto e pessoa idosa. Igualmente, as demais pessoas, as que possuem algum tipo de deficiência, vivenciam todos os ciclos de desenvolvimento e passam pelas naturais transformações biopsicossociais, ou seja, por mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Cada ciclo de vida pressupõe algumas medidas de proteção para resguardar os direitos e os cuidados inerentes a cada ciclo. Não se pode esquecer, por exemplo, que uma criança sempre será uma criança, independentemente da deficiência, classe social, raça, etnia, orientação sexual e local de nascimento. Da mesma forma, jovens e adolescentes com deficiência anseiam por atenções, cuidados e proteções que garantam a sua qualidade de vida, a construção de autonomias e a vida independente. Ao considerar a categoria deficiência severa, o censo, IBGE, 2010, revela que 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa. Para se chegar a este contingente, foram consideradas as respostas de forma positiva às duas perguntas do censo sobre cada tipo de deficiência, em que os questionados disseram que têm grande dificuldade e não consegue de modo algum. No Brasil, embora não se tenha informações sobre a prevalência das deficiências, tipos, causas e correlação com os territórios, o surgimento recente de um número significativo de casos de microcefalia em crianças nascidas nos anos de 2015 e 2016 e a associação dessas manifestações com a contaminação das mães pelo Zika vírus tem resultado no reconhecimento de demandas diversas para as políticas públicas, tanto em relação ao atendimento às crianças afetadas quanto à atenção às famílias diante dos impactos diversos na dinâmica familiar, nas condições econômicas, emocionais e sociais. Com os avanços nos estudos sobre os possíveis efeitos causados pela infecção do Zika vírus no desenvolvimento do cérebro da criança, a ciência já aponta a existência da síndrome congênita do Zika vírus no país, pois as manifestações dos impactos no cérebro da criança estão para além da microcefalia presente em vários grupos de crianças atingidas pelo vírus durante a gestação. A microcefalia pode ser somente um dos sinais que essas crianças apresentam.
Dados extraídos nos informes do Ministério da Saúde, em 25 de novembro de 2016, apontaram 10.276 notificações e 2.189 casos confirmados para microcefalia. É importante esclarecer que a saúde faz a notificação e a confirmação dos casos referentes à microcefalia. No entanto, há crianças com síndrome congênita do Zika vírus que nascem com o perímetro encefálico normal e apresentam outras malformações e deficiências, que podem ou não ser identificadas após o nascimento da criança. Ainda não há dados do Ministério da Saúde sobre essas crianças. A microcefalia não é um agravo novo. Trata-se de uma malformação congênita, em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, que habitualmente é superior a 32 centímetros. Essa malformação congênita pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e agentes biológicos, infecciosos, como bactérias, vírus e radiação. A detecção do genoma do ZIKV realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz em líquido amniótico de 2 mulheres grávidas de fetos com microcefalia, seguida da detecção do ZIKV pelo ISC em neonato, caso fatal, com microcefalia, proporcionou à ciência o reconhecimento da associação entre o vírus Zika e casos de microcefalia, ora observados no Brasil, MS, 2016. Em relação à prevalência dos casos confirmados tem-se a seguinte situação, conforme dados extraídos do MS, por município, em 25 de novembro de 2016. Entre 2015 e novembro de 2016, 1.146 municípios apresentavam casos de notificações e 700 municípios apresentavam casos confirmados. A região Nordeste concentra o maior número de municípios com casos confirmados. Na sequência tem-se a região Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Segundo o relatório da SNS de 2016, entre os principais impactos sociais referente a essa questão que podem repercutir em toda a vida da criança e de sua família, verifica-se: mães ficam sem tempo para cuidar dos outros filhos. A maioria precisou deixar de trabalhar para acompanhar o bebê nos centros de atendimento. Estresse e fadiga física devido aos longos períodos nos centros de atendimento, relatos de abandono, família, amigos e até dos maridos, há relatos de mães que abandonaram seus filhos, estigma e discriminação. Faltam centros de atendimento fora da capital e os serviços não são descentralizados. Elas enfrentam uma longa jornada para cuidar dos filhos, as mães não se sentem seguras para cuidar dos filhos em casa, mesmo com orientações dos profissionais nos centros de atendimento, falta conhecimento sobre o que é a doença e há muitas informações imprecisas. Algumas famílias não atendem os critérios do BPC, pois ultrapassam o corte de renda, problemas com o transporte para levar as crianças para os exames e tratamentos, comprometimento do orçamento familiar, medicamentos, órteses, leite e muitos deslocamentos. As questões apresentadas têm a intenção de colocar para a gestão e a equipe do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas a necessidade de manterem-se atentas à situação das pessoas com maiores limitações, pois, comumente, recaem sobre elas as maiores dificuldades de acesso a serviços públicos e ao enfrentamento de barreiras físico-geográficas, sociais, econômicas, legais e atitudinais no ambiente familiar ou territorial. Serve também para reiterar a abordagem inclusiva e afirmativa de direito proposta pelo serviço, ou seja, o serviço busca oferecer às pessoas com deficiência a oportunidade de acesso e usufruto de direitos em condições de igualdade com as demais. Vulnerabilidades, situações que fragilizam a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Ao recorrer ao Dicionário Aurélio, 2004, verifica-se que vulnerável é algo ou alguém suscetível a ser ferido ou ofendido. Diz respeito ao lado mais fraco de uma questão ou situação social ou mesmo ponto por onde um indivíduo ou um grupo social pode ser ferido ou atacado moral ou fisicamente. À luz da legislação brasileira, vulnerável pode se referir às pessoas que têm maior fragilidade perante outros grupos da sociedade. Tais fragilidades podem relacionar-se ao ciclo de vida, a exemplo de crianças, adolescentes e pessoas idosas, a deficiências, a condições sociais, culturais, econômicas, educacionais e de saúde diferentes de outras pessoas, que podem resultar em uma situação desigual ou gerar uma relação de sujeição. Dessa forma, vulnerabilidade está ligada a situações e contextos de desproteção jurídico-social, o que implica em risco e fragilidade. Ao longo do século XX, o termo vulnerabilidade foi amplamente usado em resoluções, leis e tratativas para designar grupos ou indivíduos, jurídica ou politicamente fragilizados, que necessitavam ter seus direitos preservados e respeitados a integridade moral, a autonomia e a dignidade humana. Citação, Maia, 2011, Apud Silva H. e Silva T., 2012. Para Rinco, Lopes e Domingues, 2012, Apud Maia, 2011, a vulnerabilidade adquire diferentes formas e dimensões interrelacionadas, sendo elas, vulnerabilidade biológica, ou seja, vinculada a elementos biologicamente desestruturantes, necessitando de auto-organização, vulnerabilidade psicológica, relacionada à construção da psique e às experiências afetivas, vulnerabilidade espiritual, diz respeito ao uso de recursos simbólicos para auxiliar o enfrentamento e transcender aos desafios e limites.
que a realidade impõe, e a vulnerabilidade cultural, social e ambiental, produzidas pelo contexto e entorno sociocultural e ambiental. Em relação à vulnerabilidade social, segundo a PNAS 2004, este conceito tem enfoque multifatorial, incluindo pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso a serviços públicos, fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outras. Os eventos que vulnerabilizam as pessoas e as famílias, por vezes, conjugam fatores de natureza econômica, socioambiental ou originadas de discriminações diversas ou, ainda, pela forma com que as pessoas lidam com os conflitos, separações, perdas, doenças, morte das pessoas próximas, entre outros eventos. De qualquer modo, a compreensão do enfoque de vulnerabilidade social demanda a combinação e agenciamento entre várias áreas do conhecimento, ciências políticas e sociais, passando pela área de saúde, urbanismo, entre outros. Apesar de existir um relativo consenso genérico de que a vulnerabilidade social é resultado da confluência da exposição a riscos, da incapacidade de resposta e da inabilidade de adaptação, não há um sentido único à vulnerabilidade social. Em síntese, a vulnerabilidade social pode ser definida como exposição a contingências e tensões e as dificuldades em lidar com elas, MDS, 2013, ou seja, reúne um conjunto de situações multissetoriais que tornam as pessoas mais frágeis. Nessa linha, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, os grupos de idosos particularmente mais vulnerabilizados são aqueles que possuem as seguintes características: têm idade superior a 80 anos, moram sozinhos, são mulheres, especialmente as solteiras e viúvas, moram em instituições, estão isolados socialmente, não têm filhos, têm limitações severas ou incapacidades, são casais em que um dos cônjuges é incapacitado ou está doente ou tem recursos escassos. No Brasil, em dezembro de 2015, cerca de 1.900.000 pessoas idosas recebiam o benefício de prestação continuada, que é acessado por quem tem renda per capita de até um quarto do valor do salário mínimo. Desse quantitativo de pessoas idosas, aproximadamente 371.000 tinham 80 anos ou mais. Nesse período, também recebiam o BPC 2.300.000 pessoas com deficiência, sendo, aproximadamente, 11.000 com 80 anos ou mais e 97,1 mil na faixa etária de 0 a 6 anos. Nesse aspecto, o BPC constitui-se, por excelência, em uma estratégia de enfrentamento às vulnerabilidades de rendimento vinculadas à pobreza desses segmentos e particularmente nos ciclos de vida, infância e velhice. A vivência de situação de extrema pobreza constitui agravo importante das vulnerabilidades sociais, em particular quando relacionadas ao ciclo de vida, infância e velhice e à deficiência, devido às dificuldades de as famílias e indivíduos reunirem condições para enfrentá-las. A situação de dependência dos cuidados de terceiros é uma vulnerabilidade com impacto muito importante na vida das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, por isso deve ser considerada no seu conjunto de variáveis multidimensionais, em especial quando associada à pobreza ou à extrema pobreza. Essa associação pode resultar em restrição do acesso a direitos, na precarização dos cuidados familiares ou em restrições à participação social. Nesse contexto, situação de dependência associada à deficiência pode ser compreendida como uma das resultantes da integração das pessoas com deficiência ao meio onde vive e as barreiras existentes, barreiras naturais ou impostas pelo homem, arquitetônicas, atitudinais, de comunicação, transporte, dentre outras. A situação de dependência é, portanto, um conceito relacional e considerado um fenômeno multidimensional que varia de acordo com a deficiência física, intelectual, auditiva, visual e múltipla, a associação destas a outros quadros, como síndromes, lesões ou doenças, a idade e sexo, as condições sociais e o entorno onde vive a pessoa, dentre outros fatores, MDS, 2013. Em relação à pessoa idosa, verifica-se que o Conselho da Europa considera a pessoa em situação de dependência aquela que, por razões associadas à redução ou mesmo à falta das capacidades física, psíquica e ou intelectuais, tem necessidade de serem assistidas ou ajudadas para a realização das atividades diárias, implicando a presença de pelo menos outra pessoa que pode ser um profissional pago ou, informalmente, alguém da família ou voluntário e que realize atividades de apoio, MPS 2008. Ana Amélia Camarano, 2016, na palestra Mudanças Demográficas e Políticas Públicas, proferida no dia 29 de junho de 2016, na Câmara dos Deputados, afirmou que, em 2020, haverá 4 milhões de pessoas idosas com necessidades de cuidados de terceiros. Essa realidade demandará políticas públicas de proteção e cuidado que incorporem a valorização e o reconhecimento do cuidado familiar e o apoio a quem cuida, inclusive com atividades de apoio ao cuidador, a fim de assegurar seu descanso, autocuidado e prevenir situações de estresse ou agravo. Informações do Cadastro Único dos Programas Sociais, CAD, único, de agosto de 2016, apontam que, entre as famílias cadastradas, existem 2 milhões de pessoas com deficiência. Destas, cerca de 1 milhão declarou necessitar de cuidados de terceiros para as atividades da vida diária.
O segundo Plano Decenal de Assistência Social, para o período de 2016 a 2026, ao propor, entre suas metas, a instituição de uma política nacional de atenção às pessoas em situação de dependência, destaca, entre suas preocupações, os grupos de idosos mais idosos e de idosos que moram sozinhos, formados, em grande parte, por mulheres. Também chama a atenção para a identificação das famílias monoparentais 21, com membro em situação de dependência, pessoa com deficiência e idosa. Situação familiar que pode se traduzir em maior vulnerabilidade social e necessidade de apoio no cuidado por parte do Estado. Com essa meta, o plano reconhece que as pessoas dependentes de cuidados de terceiros são particularmente mais vulneráveis à exposição a riscos, a exemplo do isolamento social, em suas expressões de fragilização do cuidado, rupturas de vínculos, apartação, exclusão, abandono e agravos à sobrevivência, principalmente nos momentos de maior fragilidade social relacionados ao ciclo de vida, à infância, à adolescência, à velhice e também nas situações de redução da mobilidade física ou de deficiência. A necessidade de cuidados e a não satisfação dessa necessidade é uma violação dos direitos das pessoas nessa condição. Pesquisa realizada pelo MDS em 2011, com beneficiários do BPC na faixa etária de 0 a 18 anos, para identificar as barreiras de acesso e permanência na escola dessas crianças e adolescentes, revelou que o cuidado é uma variável primordial para o acesso e a permanência na escola, pois 73,6% dos beneficiários que frequentam a escola precisam de um acompanhante, ou seja, uma pessoa para cuidar nessa atividade, quer seja para levá-los à escola, quer para permanecer na escola. Assim, contar com o cuidado de alguém é uma variável tão central para as crianças e adolescentes beneficiárias do BPC, que sua ausência é uma vulnerabilidade determinante do seu não acesso à escola. Dados do MDS de 2016 também demonstram que grande parte das crianças com deficiência beneficiárias do BPC ainda não acessaram creches e pré-escolas, sendo de 0 a 3 anos, 88, 83% e, de 4 a 6 anos, 58,15%. Esses dados revelam, a princípio, que crianças com deficiência são particularmente mais vulneráveis a situações de desproteção ou mesmo de superproteção, merecendo um olhar mais específico em relação a ofertas socioassistenciais no ambiente do domicílio. Ao olhar para os contextos apresentados, cabe afirmar que deficiência e situação de dependência de cuidados não caracterizam doença, embora pessoas com deficiência e idosas com necessidades de cuidados possam ter questões de saúde importantes associadas, transtorno, doença mental, sofrimento psíquico, depressão, demência ou outras. Contudo, a atenção em saúde deve ser cuidada em espaços próprios desta área, cabendo ao serviço, ao CRAS de referência e ou ao órgão gestor da assistência social local desenvolver articulações com a área da saúde que favoreçam o acesso dos usuários aos serviços dos quais necessitam. Cuidado familiar de pessoas com deficiência e pessoas idosas, proteção, tensões e a transversalidade das questões de gênero. Inicialmente, cabe pressupor que o convívio implica em uma relação de cuidado com o outro, que passa, necessariamente, pelas dimensões da afetividade, da amorosidade e dialogicidade, pois não é possível cuidar sem vivenciar o afeto, a gentileza, a cordialidade, a cooperação e sem escutar e respeitar genuinamente o ponto de vista do outro e considerar com humildade as sutilezas das interações humanas. O cuidado pressupõe ainda a forma de comunicar e de se relacionar com o outro a partir de valores e princípios éticos que orientam o modo de agir em relação ao outro, em especial, nas situações de maior fragilidade humana. O ato de cuidar pode revelar a riqueza dos momentos de convívio na construção ou no fortalecimento dos vínculos protetivos. Assim, o cuidado aqui é visto como parte constituinte do aprendizado no campo familiar e social e como um direito social vinculado à existência humana e essencial às relações familiares e sociais. Recorrendo à obra Saber Cuidar, Ética do Humano com Paixão pela Terra, de Leonardo Boff, Apud Valente, 2013, o autor afirma que o cuidado é parte integrante e constitutiva do ser humano e tem, portanto, uma dimensão ontológica. Todos os seres humanos têm a capacidade de cuidar e a necessidade de serem cuidados, e não podem deixar de vivenciar isso. O ser humano é, portanto, um ser de cuidado. Ainda Boff, Apud Valente, 2013, recorrendo à obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger, afirma que o cuidado entra na definição central do ser humano. Constitui a base para qualquer interpretação que se queira fazer dele. O cuidado está sempre aí presente e subjacente como a constituição do ser humano. Falar de ser humano sem falar do cuidado não é falar do ser humano. Valente, 2013. Nesse sentido, pode-se compreender que no campo da proteção social 22, a proteção é indissociável do cuidado. A proteção pode abranger medidas e iniciativas destinadas a apoiar e a socorrer uma pessoa, a impedir que algo ocorra, a prover auxílio, acolhida, abrigo, recursos e providências em situações de fragilidades, vicissitudes, adversidades, desastres, contratempo, negação de direitos, entre outras.
O cuidado pode tornar os contatos e as interações em oportunidades de construção de vínculos e estímulos às potencialidades humanas, subsistência, autonomia, identidade, participação, criatividade, liberdade, afetividade, entre outras, e exercício de valores fundamentais ao convívio, escuta, cooperação, respeito, reconhecimento de limites e possibilidades, solidariedade, carinho, gentileza, entre outros. Ao pensar o cuidado no contexto familiar, cabe pressupor que na família podem encontrar-se potencialidades de provisão aos seus membros que somente a família pode proporcionar, em função da natureza dos vínculos, a exemplo de bens relacionais, tais como a reciprocidade e a gratuidade, a acolhida incondicional e a totalidade da atenção. Todavia, pressupõe-se também que, o cuidar do outro, o cuidar de si próprio, preocupar-se, tomar conta de si, o autocuidado e o cuidado com o outro, são práticas implicadas entre si, em alguma medida, dependentes de requisitos no campo das condições sociais, ambientais e de saúde das famílias e de seus membros. Também, cabe considerar que as famílias são diversas e esta diversidade inclui formas de organização e vínculos que estão permeadas por aspectos culturais implicados nos modos diversos de proteção e cuidado entre os membros. As famílias em situação de vulnerabilidades, por exemplo, desenvolvem no cotidiano várias estratégias de sobrevivência, especialmente na busca pela conciliação da vida doméstica, com as atividades laborais e os cuidados familiares, muitas vezes redundando em tripla jornada diária e pouco tempo para o convívio, para o diálogo e para o lazer. Da mesma forma, aqui se considerar que no âmbito familiar, a atividade de cuidar do outro, especialmente das pessoas em situação de fragilidade, seja em função do ciclo de vida, infância, velhice ou deficiência, ou seja, dar suporte cotidiano às atividades, atitudes e comportamentos para o autocuidado e para o cuidar de si visando preservar, assegurar e manter a vida com autonomia, participação e dignidade, tem sido preponderantemente, recorrentemente atribuída à mulher, resultando em sobrecarga para esta, haja vista a dificuldade de conciliar cuidados à família com a inclusão no mercado de trabalho. A partir dessas reflexões e conceitos pode-se presumir que o cuidado familiar deve ser compreendido pelo serviço no contexto da diversidade das famílias, a saber, ciclo de vida dos seus membros, condições objetivas de vida e dinâmica dos territórios onde vivem. Esta diversidade abrange a família natural, compreendida como a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, e a família extensa ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a pessoa convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Assim, independentemente dos formatos ou modelos que assume a família, incluindo as uniões homoafetivas, entre outras, o cuidado familiar pode vincular-se a uma ou mais pessoas que se encontram unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade. Em acordo com a concepção de família definido pela política de assistência social, família é um conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, em que os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações intergeracionais e de gênero, NOB Suas, 2012. No contexto do serviço, tem-se as seguintes definições orientadoras. Cuidador, a, familiar de pessoa idosa e pessoa com deficiência, refere-se à pessoa adulta, maior de 18 anos, que acolhe, orienta e dá suporte à realização das atividades de convívio e autocuidado, procurando minorar ou mesmo suprir algum déficit de autonomia, a depender das singularidades e fragilidades da pessoa cuidada, auxiliando no acesso e usufruto de seus direitos. Cuidador, a, informal, refere-se à pessoa com laços consanguíneos, de aliança, solidariedade ou afinidade que exerce o cuidado familiar sem contraprestação financeira. É importante considerar que esta pessoa pode ou não estar preparado para exercer o cuidado nas suas diversas dimensões e singularidades. Isso porque, muitas vezes, é levado pela emoção, pela intuição, por sentimentos de amor, por dever ou por ter uma história comum com a pessoa cuidada. Cuidador, a, formal, diz respeito à pessoa que é contratada para prestar cuidados no ambiente domiciliar da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, mediante uma remuneração. É um profissional que, a princípio, tem habilidades e formação especial para exercer essa função no domicílio da pessoa cuidada. Essa é uma atividade reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho. Ainda, com relação à importância dos cuidados de terceiros para a autonomia e independência das pessoas em situação de dependência, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, elenca, atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Diante da colocação da família como elemento-chave na configuração do sistema de proteção social aos seus membros e sobre a disponibilidade de as pessoas na família se dedicarem à proteção e o cuidado de algum familiar, em especial,
Para aqueles que demandam apoios singulares e constantes de terceiros, aqui se considerar a incorporação da mulher no mercado de trabalho e a sua inserção escolar, o aumento da taxa de divórcios e de recasamentos, a diminuição das taxas de fecundidade, que alteram o modelo de família numerosa por famílias pequenas, a migração rural-urbana e entre cidades, em especial, dos jovens, a busca de estudo e trabalho fora do lugar de origem, a forte cultura do individualismo, entre outras situações. A falta de vínculos afetivos e também a falta de habilidades para determinados cuidados, o empobrecimento das famílias com membros em situação de dependência devido aos altos custos que essa situação, associada ao crescente aumento da demanda por cuidados, gera à família. Entre outras questões, essas estão a exigir do Estado novas ofertas de serviços voltados ao apoio aos esforços das famílias no exercício do cuidado e proteção aos seus membros, em particular aqueles com vulnerabilidades associadas à deficiência ou ao envelhecimento. É neste contexto que o SUAS prevê a oferta do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, pois a oferta de cuidados é um produto constituído de várias ações, atividades, saberes, que exigem condições de oferta. Muitos cuidadores familiares não têm essa condição de ofertar cuidados devido à idade, às condições de saúde, à falta de conhecimento, à convivência com a pobreza ou pela ausência dos cuidadores familiares. Exigir que cuidadores familiares sem condições ofertem cuidados é violação de direitos dos cuidadores familiares. Assim, proteger cuidados e cuidadores impõe ao Estado a oferta de cuidados por meio de serviços e benefícios, complementares aos ofertados pela família, para ampliar a rede de cuidados e evitar violação de direitos de cuidados e cuidadores. Possíveis tensões e riscos vinculados ao cuidado familiar de pessoas com deficiência e de pessoas idosas. É comum a tarefa de cuidar de alguém somar-se a outras atividades cotidianas, em especial, para as famílias mais pobres. É importante pensar que tanto quem cuida quanto quem é cuidado tem sua história de vida, seus hábitos, singularidades e direitos. Se os laços afetivos não são suficientemente fortes, o cuidar da pessoa idosa passa a ser, para a família, uma obrigação imposta pelas circunstâncias, não uma escolha. Isso depende das relações familiares existentes anteriormente, como o distanciamento, por diversos motivos, entre a pessoa idosa e a família, que pode considerá-la uma desconhecida, que não pertence mais ao grupo SDH-PR 2008. É necessário observar que essa relação de cuidado voltada às atividades da vida diária pode ser permeada por cansaço ou esgotamento físico, inseguranças e desconfortos, raiva, impotência, estresse, sofrimento, peso e descontrole emocional, em função da relação de afeto mantida ou mesmo pela rotina e dedicação permanentes. O estresse e a sobrecarga advindos do cuidado à pessoa com algum grau de dependência é muito grande. É importante que serviços de apoio às famílias, em alguns momentos, possam oferecer suporte aos cuidados à pessoa com deficiência ou idosa, o que contribuirá de forma positiva para as relações familiares, minimizando os riscos de ocorrência de violação de direitos. Isto não implicará em substituir a família, mas contribuirá para a melhoria da sua qualidade de vida e para que o familiar possa cuidar de si. A trajetória, a responsabilidade e a sobrecarga de quem cuida são elementos a serem considerados no contexto das políticas públicas de cuidado, ao mesmo tempo em que a alegria, a amorosidade, a paciência, a dedicação, a fé, o carinho, a força de vontade, o contentamento e a motivação de solidarizar-se e cuidar do outro. Há algumas possíveis situações que podem revelar mudanças na demanda do cuidado e nos papéis familiares e que podem gerar tensões, a exemplo de, a condição de uma mãe com um filho com deficiência que sempre dependeu da sua ajuda diária e que começa a se perceber mais idosa, mais frágil, e precisa de outros para prover os cuidados com o filho, a condição de familiar que necessita afastar-se do trabalho para suprir o cuidado a outros membros da família, a exemplo do pai, cônjuge ou filho, o casal com filhos pequenos, que precisa trazer os pais idosos para morar com a família e, por isso, deve reorganizar a rotina e os papéis de cuidado, o nascimento de um filho com microcefalia, cuja condição de saúde surpreende os pais, que aguardavam um filho sem deficiência. A pessoa que, em um acidente, adquiriu uma deficiência e precisa de maior dedicação familiar para suprir necessidades de autocuidado. Ainda em relação aos riscos sociais implicados no cuidado familiar, pode-se considerar que a família não é um bloco monolítico e também apresenta fragilidades por não estar livre de despotismos, violências, confinamentos, desencontros e rupturas que podem gerar inseguranças e violações de direito entre seus membros, MDS, 2012. Para subsidiar as reflexões nessa linha, cabe mencionar que dados do Registro Mensal de Atendimento do SUAS, de 2014, apontaram o ingresso, para acompanhamento no PAEFI-CREAS de usuários nas seguintes situações: 27.322 pessoas idosas em situação de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual, sendo 16.896 mulheres, 44.146 pessoas idosas em situação de negligência ou abandono, na maioria, mulheres, correspondendo a 24.952 dos casos, 10.262 pessoas com deficiência, em situação de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual, sendo
5.448, mulheres, 14.401, pessoas com deficiência em situação de negligência ou abandono, sendo 7.013, mulheres. A atenção da família, no domicílio, é considerada a estratégia de cuidados mais importante para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência, motivo pelo qual ofertar um conjunto de ações públicas, programas, serviços e benefícios, que qualifiquem e fortaleçam a função protetiva da família é muito importante, sendo uma função da política pública de assistência social. O apoio aos cuidadores familiares deve objetivar a escolha de práticas cotidianas que privilegiem o respeito à autonomia das pessoas cuidadas, o compartilhamento da tomada de decisões, a diminuição dos conflitos intergeracionais, a eliminação do isolamento social da pessoa cuidada e de seus cuidadores, bem como do estresse decorrente dos cuidados prolongados, das atitudes de superproteção, da negligência, dos maus-tratos, da violência física e psicológica, da exploração sexual e patrimonial, dentre outras violações de direito. Dessa forma, aqueles que cuidam não podem ser vistos com o olhar da responsabilização única, da culpabilização pela insuficiência do cuidado ou mesmo de pena, e inspirar atitudes assistencialistas e de desvalorização do cuidado informal, nem como alguém cuja força e a coragem seriam suficientes para superar ou remover quaisquer obstáculos advindos da relação de cuidado ou mesmo sobrepor-se à sobrecarga e às dificuldades que recaem sobre si, razão pela qual o serviço deve incentivar o autocuidado do cuidador familiar, a conciliação entre os cuidados familiares e os projetos pessoais, entre outras medidas de convivência colaborativa e positiva. Transversalidade da questão de gênero no tocante ao cuidado familiar de pessoas com deficiência e pessoas idosas. Ao lançar o olhar sobre os contextos familiares, é importante considerar a transversalidade da questão de gênero. É notório que, nos processos de socialização, historicamente, aprende-se a caracterizar o que é ser homem ou mulher, definindo atributos e papéis relacionados a esses sujeitos como se houvesse um modelo normal ou verdadeiro de ser homem e de ser mulher, ABTH. 2014. Esses modelos pré-estabelecidos têm rebatimento nas interações familiares e na organização do cuidado familiar voltado à pessoa com deficiência e à pessoa idosa. Atentar-se para as questões de gênero, enquanto possibilidade de se analisar os lugares e as práticas de mulheres e homens na sociedade, é fundamental, assim como compreender as representações femininas e masculinas na dinâmica das famílias e no cuidado familiar de pessoas com deficiência e de pessoas idosas. Nessa direção, a leitura das questões de gênero pode ajudar a identificar e a compreender a ocorrência de possíveis relações desprotetivas e conflitivas no contexto familiar, que advém de hierarquia e de papéis atribuídos aos seus membros, em razão de gênero. A questão de gênero não diz respeito apenas à discussão dos papéis exercidos pelas mulheres na sociedade e no cuidado familiar. Traduz, sim, a necessidade de reconhecer as implicações históricas do exercício do cuidado familiar pelas mulheres e também, lança o olhar, sem preconceito, sobre o cuidado familiar exercido pelos homens, nos diferentes contextos de convívio com as pessoas com deficiência e com as pessoas idosas. O censo, IBGE, 2010, revelou que quanto mais a população envelhece, mais feminina se torna, pois as mulheres representam 55,5% da população idosa e 61% do contingente acima de 80 anos. Para o segmento das pessoas com deficiência, o mesmo censo, 2010, apontou que, para cada 100 mulheres, existiam 76,7 homens. Esses dados podem refletir o conhecido fato de que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, o que ocorre com frequência muito mais alta no segmento das pessoas com deficiência, SDHPR-SNPD, 2012. Isso faz crer que as mulheres, em particular, o grupo com idade acima de 80 anos e aquelas com deficiência, serão mais dependentes de proteção e cuidados. Enxergá-las, considerando suas trajetórias, inclusive do lugar social de mulher, pode contribuir para prevenir violências associadas a questões de gênero. Outro dado a reconhecer é que, durante anos, o campo do cuidado familiar foi preponderantemente exercido pelas mulheres, mães, companheiras, filhas, noras, vizinhas, empregadas domésticas, fenômeno que pode ser explicado pelos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, ao longo da história. Em 2013, havia aproximadamente 1,4 milhão de mulheres cuidadoras, não coberta pela Seguridade Social, Camarano, 2016, 24. Mendes e Santos, 2014, ao publicar uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, no município de Belém, Pará, tendo como público familiares cuidadores de idosos com doença de Alzheimer, reforçam a afirmação da literatura de que a mulher é quem mais desempenha o papel de cuidadora. Porém, revela que 60% dos homens entrevistados na pesquisa cuidavam de seus parentes sem apoio de outros familiares. Isso pode demonstrar que o homem não se isenta totalmente dessa atividade. O predomínio feminino nas atividades de cuidado não pode ensejar, por parte das políticas públicas, em particular da assistência social, a subestimação ou mesmo a exclusão da participação e da igualdade de responsabilidade dos homens no exercício desse papel. É importante ter em vista as mudanças relacionadas às questões de gênero que se processam ao longo dos tempos.
Segundo Cushman, 2012, estudos feitos na área da saúde, no município de São Paulo, CARS, 1998, com 102 pessoas acima de 50 anos que sofreram o primeiro episódio de acidente vascular cerebral, AVC, revelaram que, em 98% dos casos pesquisados, o cuidador era alguém da família. Dentre esses familiares, 92,9% eram mulheres, 44,1% eram esposas, 31,3% eram filhas, em menor proporção, noras ou irmãs. Além do mais, 59% dessas cuidadoras tinham acima de 50 anos e 41% tinham entre 60 e 80 anos, o que indica que pessoas idosas estão cuidando de outras pessoas idosas. O olhar mais atento para as questões de gênero pelo Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas pode contribuir na compreensão da predominância feminina no cuidado familiar, mas também estimular a adoção de estratégias em que a mulher e o homem possam assumir, igualmente, essa responsabilidade. Cabe lembrar que a oferta de cuidados pelas famílias, nas situações de dependência e predominantemente, pelas mulheres, é fato histórico de modelo de sociedade patriarcal, onde o chefe da família era o homem, provedor e a cuidadora era a mulher. Com a entrada da mulher no mundo do trabalho, redução do número de filhos, outros arranjos e dinâmicas familiares da contemporaneidade, essa divisão de cuidados familiares não mais se justifica. Políticas de valorização dos direitos das mulheres estão desenhadas de maneira tal que favoreça a elas condições de conciliar trabalho, estudos, projetos pessoais com as atividades de cuidar na família. Nesse sentido, incentiva a divisão sexual do trabalho doméstico entre homens e mulheres, como a ampliação da licença paternidade, deve ser incentivada. Ofertas de assistência no ambiente do domicílio, perspectiva da saúde e da assistência social. Em alguns países da União Europeia, os serviços de assistência domiciliar estão localizados na interseção entre os sistemas de saúde e os sistemas sociais, sendo esses últimos, usualmente, nominados de serviço social. Países como a Bélgica, França, Itália, Portugal e o Reino Unido têm um modelo em que o componente saúde da assistência domiciliar é parte do sistema de saúde e o componente social, parte do sistema social. O sistema de saúde, comumente, inclui assistência de reabilitação, de promoção da saúde ou prevenção de doenças, atendimento de enfermagem técnica, tanto para situações crônicas como para agudas, terapia ocupacional e fisioterapia. Nas situações agudas, a assistência domiciliar é concebida como cuidados hospitalares em casa. Os usuários são, prioritariamente, pessoas idosas, pessoas com doenças complexas e pacientes terminais. A assistência domiciliar prestada pelo sistema social, usualmente, inclui suporte nos afazeres domésticos, como fazer compras, cozinhar, pagar contas, realizar atividades de socialização, fazer caminhadas e prestar cuidado de suporte pessoal, como auxiliar no banho e no vestir, estimular a colaboração dos membros da família, vizinhos e amigos e fornecer apoio emocional e psicológico. Os usuários são, na maioria, pessoas idosas vivendo sozinhas. Na Espanha, o serviço no domicílio tem o objetivo de prevenir ou minimizar situações de sobrecarga de cuidadores, problemas relacionais, conflito de cônjuges ou de família. As demandas pelo serviço estão vinculadas à idade e à situação de dependência, em geral, por falta de autonomia e independência para realizar as atividades da vida diária. Compõem as ofertas do serviço, ações de vigilância e acompanhamento, transporte, ajudas técnicas, como o telealarme, programas de respiro familiar, programas com viés de cuidar-se para cuidar, atenção diurna para fins de semana, entre outros. O serviço no domicílio não substitui o cuidador familiar. É um serviço complementar. O sistema social não realiza atividades da área de saúde, a exemplo de aplicar injeções, colocar ou retirar sondas, realizar tratamento de escaras, fazer exercícios específicos de reabilitação, entre outros eventos. Brasil, atenção prestada no âmbito da saúde. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, estabeleceu a concepção, os conceitos, a definição e o desenho das equipes e da gestão da atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Com base nesta portaria, cabe ressaltar algumas definições: atenção domiciliar, modalidade de atenção à saúde integrada às redes de atenção à saúde, RAIS, caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados. Pode ser realizada por diversos serviços, especialmente equipes de atenção básica, núcleos de apoio à saúde da família e serviços de atenção domiciliar. Serviço de atenção domiciliar, sede serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, EMAD, e equipes multiprofissionais de apoio, EMAP. Indicação da atenção domiciliar.
A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Conforme dispõe a referida portaria, a atenção domiciliar, por meio do SUS, é organizada em 3 modalidades, considerando a complexidade e as características do quadro de saúde do usuário, bem como a frequência de atendimento necessário no domicílio, a saber, atenção domiciliar tipo 1, AD1 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde controlados, compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde que necessitem de cuidado de menor complexidade. Essa modalidade é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de visitas regulares em domicílio. Atenção domiciliar tipo 2. AD2 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até a unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento multiprofissional mais intensivo, incluindo a demanda por procedimentos mais complexos. Atenção domiciliar. AD3 destina-se aos usuários que possuem indicação para AD, necessitando de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade, por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea, usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar. Convém destacar que a atenção domiciliar prevista na área da saúde não é política voltada exclusivamente à pessoa com deficiência e à pessoa idosa. É uma política abrangente, mas que beneficia em grande medida esses segmentos quando apresentam doenças ou agravos que limitam o acesso e que necessitam de cuidados intensivos em saúde. Nessa linha, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, cuja finalidade primordial é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, prevê, entre suas diretrizes, a implantação de serviços de atenção domiciliar e a edição e distribuição de Guia de Orientação a Cuidadores Informais e Formais, MS, 2006. Segundo a Portaria número 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, o cuidador tem a seguinte definição: pessoas, com ou sem vínculo familiar com o usuário, aptas para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverão estar presentes no atendimento domiciliar. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência tem, entre suas diretrizes, a atenção integral à saúde, sob a responsabilidade direta do Sistema Único de Saúde e sua rede de unidades. Nessa diretriz, destacam-se os cuidados que devem ser dispensados às pessoas com deficiência, como o acesso às ações básicas e de maior complexidade, a reabilitação e os demais procedimentos que se fizerem necessários, e o recebimento de tecnologias assistivas, como ajudas técnicas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção de que necessitam, complementando o trabalho de reabilitação e as terapias. A inclusão da assistência aos familiares é apontada como essencial para um atendimento humanizado e eficaz, com ações de apoio psicossocial, orientações para atividades de vida diária e suporte especializado em situações de internamento hospitalar domiciliar. Secretaria de Atenção à Saúde, SAS-MS, 2010. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, estabelece que as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, entre outros, diagnóstico, intervenção precoce, atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação, assim como atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. A segunda edição do Guia Prático do Cuidador, publicado em 2009, pela Secretaria de Atenção à Saúde, SAS-MS, apresenta várias orientações em relação a cuidados no domicílio de pessoas de qualquer idade, em especial acamadas ou com limitações físicas que demandam cuidados especiais. Entre outros cuidados, orienta sobre como cuidar da higiene de assaduras, dos cuidados com a boca, da alimentação saudável e alimentação para aliviar sintomas de náuseas e vômitos, da alimentação por sonda, da acomodação da pessoa na cama e da mudança de posição do corpo, como cuidar no caso de úlceras, escaras, feridas, cuidados com a medicação, emergência no domicílio, maus tratos, exercícios respiratórios, adaptações ambientais, entre outros. No mesmo texto, chama atenção para o fato de que o ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um profissional de saúde, portanto, o cuidador não deve executar procedimentos técnicos que sejam de competência dos profissionais da saúde, tais como aplicações de injeções, curativos complexos, instalação de soro, colocação de sonda, etc. SAS-MS, 2009. Brasil, atenção no âmbito da assistência social.
Em relação à oferta no domicílio pela assistência social, a Portaria número 2.854/2000, ao instituir novas modalidades de atendimento à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, previa, entre outras modalidades, o atendimento domiciliar, cujo objetivo era ampliar as atenções destinadas a esses segmentos, privilegiando a família como referência de atenção e incentivando ações que favorecessem a autonomia e a independência das pessoas. A partir de 2005, com a implementação do SUAS e a aprovação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009, a oferta de proteção social no ambiente do domicílio foi incluída no escopo dos serviços tipificados, para pessoas com deficiência e para pessoas idosas, no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial. A oferta no domicílio pela PSB tem como referência de acesso o CRAS e direciona-se à prevenção de agravos de vulnerabilidades sociais associadas ao fenômeno da deficiência e do envelhecimento. Destina-se a usuários que, temporariamente ou por longo tempo, apresentem limitações, restrições ou impedimento de acesso à rede socioassistencial no território e, ou que, o suporte às dinâmicas familiares no ambiente do domicílio possa fortalecer os vínculos sociais, melhorar a qualidade do cuidado familiar, ampliar o acesso a direitos e estimular a autonomia e a participação social dos usuários e de seus cuidadores. As limitações de acesso podem estar relacionadas à situação de dependência de cuidados de terceiros, à mobilidade reduzida ao ambiente domiciliar, à fragilização dos vínculos protetivos e de cuidado no ambiente domiciliar e, ou a barreiras atitudinais e sociogeográficas do território de moradia, entre outras. As ofertas no domicílio pela proteção social especial de média complexidade têm como referência de acesso o CREAS ou o órgão gestor da assistência social, e direciona-se à promoção da autonomia, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida dos usuários pessoa com deficiência e pessoa idosa com algum grau de dependência e suas famílias, com histórico de vivências de situação de risco, violência e violação de direitos. Destina-se a usuários com limitação, restrição ou impedimento de acesso à rede socioassistencial do SUAS e a serviços essenciais no território, precarização dos vínculos protetivos e, ou que o suporte especializado e regular no ambiente do domicílio as dinâmicas familiares possam ampliar e qualificar a rede de proteção e cuidados, fortalecer a capacidade protetiva das famílias, favorecer a superação das situações de risco e violações de direitos e prevenir a institucionalização desnecessária e inadequada. Com a resolução do CNAS número 9, de 15 de abril de 2014, que dispõe sobre as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de nível médio e fundamental de escolaridade no SUAS, as ofertas de proteção e cuidado no domicílio agregaram a possibilidade de incorporar profissionais de nível médio, a exemplo de cuidadores e orientadores sociais para compor as equipes de referência, juntamente com profissionais de nível superior, reconhecidos como profissionais do SUAS, a exemplo de assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Brasil, atenção no âmbito da assistência social. Em relação à oferta no domicílio pela assistência social, a Portaria número 2.854/2000, ao instituir novas modalidades de atendimento à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, previa, entre outras modalidades, o atendimento domiciliar, cujo objetivo era ampliar as atenções destinadas a esses segmentos, privilegiando a família como referência de atenção e incentivando ações que favorecessem a autonomia e a independência das pessoas. A partir de 2005, com a implementação do SUAS e a aprovação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009, a oferta de proteção social no ambiente do domicílio foi incluída no escopo dos serviços tipificados, para pessoas com deficiência e para pessoas idosas, no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial. A oferta no domicílio pela PSB tem como referência de acesso o CRAS e direciona-se à prevenção de agravos de vulnerabilidades sociais associadas ao fenômeno da deficiência e do envelhecimento. Destina-se a usuários que, temporariamente ou por longo tempo, apresentem limitações, restrições ou impedimento de acesso à rede socioassistencial no território e, ou que, o suporte às dinâmicas familiares no ambiente do domicílio possa fortalecer os vínculos sociais, melhorar a qualidade do cuidado familiar, ampliar o acesso a direitos e estimular a autonomia e a participação social dos usuários e de seus cuidadores. As limitações de acesso podem estar relacionadas à situação de dependência de cuidados de terceiros, à mobilidade reduzida ao ambiente domiciliar, à fragilização dos vínculos protetivos e de cuidado no ambiente domiciliar e, ou a barreiras atitudinais e sociogeográficas do território de moradia, entre outras. As ofertas no domicílio pela proteção social especial de média complexidade têm como referência de acesso o CREAS ou o órgão gestor da assistência social, e direciona-se à promoção da autonomia, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida dos usuários pessoa com deficiência e pessoa idosa com algum grau de dependência e suas famílias, com histórico de vivências de situação de risco, violência e violação de direitos.
Destina-se a usuários com limitação, restrição ou impedimento de acesso à rede socioassistencial do SUAS e a serviços essenciais no território, precarização dos vínculos protetivos ou que o suporte especializado e regular no ambiente do domicílio as dinâmicas familiares possam ampliar e qualificar a rede de proteção e cuidados, fortalecer a capacidade protetiva das famílias, favorecer a superação das situações de risco e violações de direitos e prevenir a institucionalização desnecessária e inadequada. Com a resolução do CNAS número 9, de 15 de abril de 2014, que dispõe sobre as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de nível médio e fundamental de escolaridade no SUAS, as ofertas de proteção e cuidado no domicílio agregaram a possibilidade de incorporar profissionais de nível médio, a exemplo de cuidadores e orientadores sociais para compor as equipes de referência, juntamente com profissionais de nível superior, reconhecidos como profissionais do SUAS, a exemplo de assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Em relação ao profissional de nível médio denominado cuidador social, sua atuação junto a pessoas com deficiência tem respaldo na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015. Esta, no artigo 39, parágrafo 2º, estabelece que os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar os cuidados básicos e instrumentais. Cabe ressaltar para o fato de que o ato de cuidar não caracteriza o cuidador de pessoas idosas ou de pessoas com deficiência como um profissional de saúde, por isso não cabe a este executar procedimentos técnicos que sejam de competência dos profissionais da saúde, tais como aplicações de injeções, curativos complexos, instalação de soro, colocação de sonda, etc. SAS/MS, 2009. Ponto. Também ao cuidador social previsto no SUAS não cabe executar procedimentos de competência dos profissionais da saúde. Para isso, é importante observar as atribuições contidas na resolução do CNAS mencionada acima. Nesse sentido, a presença de cuidadores sociais nas ofertas no ambiente do domicílio, em acordo com o perfil dos usuários, sob a orientação de profissionais de nível superior, deve favorecer a promoção de atividades de suporte ao cuidador familiar nas atividades de cuidados básicos, essenciais para a vida diária, e instrumentais, de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, assim como o acesso à informação e a serviços no território, contribuindo para o usufruto de direitos sociais. Em relação ao profissional denominado orientador social, também com nível médio de escolaridade, este já tem ampla atuação no escopo do SUAS, em especial nos serviços de proteção social básica, e sob a orientação das equipes técnicas de referência. A partir da perspectiva da saúde e da assistência social, verifica-se que a atenção domiciliar da saúde destina-se a usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. A proteção e o cuidado no domicílio da assistência social destina-se a usuários do SUAS em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, por violação de direitos, associadas ao fenômeno da deficiência ou do envelhecimento, que apresente dificuldades, restrições ou impedimentos temporários ou por longo tempo, de adesão ou acesso às unidades da rede socioassistencial ou que o atendimento no domicílio frente às singularidades das situações vivenciadas se apresente como mais adequado e oportuno para proteger a autonomia, fortalecer vínculos sociais e a participação das pessoas com deficiência e idosas. A oferta no domicílio pode garantir a equiparação das oportunidades de acesso, a continuidade do atendimento já iniciado nas unidades da rede socioassistencial, a inclusão na rede a partir da adesão do atendimento no ambiente do domicílio ou a complementariedade às ações da rede de PSB e PSE no território. Chegamos ao final da leitura do segundo capítulo do Referencial Teórico, Caderno de Orientações Técnicas, Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo audiolivro.